Bom dia, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Tenho vontade de vir aqui há tanto tempo. Mas o pastor Douglas lá segura a gente. Difícil a gente poder sair de lá para poder estar aqui visitando. E eu estou feliz de estar aqui nesse momento pregando nessa manhã. E eu vi aqui esse momento de vocês, eu tenho acompanhado de lá. E é um momento que não é estranho para a gente, porque a gente da Plena Mosaico passou por um movimento semelhante. E como é maravilhoso ver como é que Deus tem trabalhado na igreja através desse movimento. Porque a questão não é como que a gente vai chegar lá, porque a gente vai chegar. A questão é que nesse processo, Deus trabalha na gente, trabalha na nossa fé, trabalha no nosso coração. Desafio financeiro é um desafio, sim, mas Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele vai suprir. A gente lá tinha muitas necessidades, mas a gente viu que as necessidades foram sendo supridas. E Deus foi trabalhando no nosso coração, a fim de que o momento trabalhasse na nossa vida. Deus usa momentos para que a gente possa crescer em Deus. Então que Deus possa continuar usando esse momento para fazer a nossa vida crescer. Eu tenho certeza que eu vou estar lá com vocês nesse novo momento, nesse novo local, e vai ser bênção, amém? Gente, a gente continua aqui. Pregar no púlpito do pastor Roberto é um desafio. Pastor Roberto, uma bênção. E tem outros aí que eu já ouvi pregar também. É um desafio. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para a gente essa manhã, amém? Abre comigo a Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu vou ler do verso 21 até o verso 35. A parábola conhecida como a parábola do credor incompassivo ou do servo impiedoso. Vocês estão nessa série sobre as parábolas de Jesus, e essa é mais uma que Jesus conta, a fim de iluminar uma verdade para os seus discípulos, e que essa verdade precisa ser iluminada no nosso coração nessa manhã. Acompanhe comigo, eu estou lendo na versão Almeida 21. Pastor Douglas não gosta da versão Almeida 21, quer que eu pregue sempre na NVI. Mas eu estou lendo a Bíblia agora na Almeida 21. E eu estou gostando muito dessa versão. Então, faz esse favor de acompanhar comigo aqui. 21. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles, que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocando, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este então chamou-o à sua presença e disse-lhe: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu também não deverias ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti? E irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Vamos orar, meus irmãos, rapidamente. Senhor Jesus, abençoe esse momento, essa palavra. Não seja eu, mas que seja o teu Espírito ministrando. Meus irmãos também ouçam espiritualmente, a fim de que essa verdade possa produzir frutos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Gente, aqui a gente tem mais uma parábola de Jesus. Vocês estão na série, a gente não precisa falar o que é a parábola. Vocês já conhecem, já ouviram, já estão cansados de saber. Jesus, ele quer explicitar uma verdade pontual para pessoas que estão ouvindo. Nesse caso, ele quer explicitar essa verdade para os seus discípulos. E Jesus é esse que veio como um anônimo desconhecido. Alguém que nasceu de uma virgem num lugar humilde. Alguém que não era conhecido.
alguém que começou a trabalhar e fazer seu ministério, apesar de ter nascido miraculosamente, mas sem chamar muita atenção. Inicialmente ele tinha ali uma obscuridade, as pessoas não sabiam muito o que ele estava fazendo. Ele veio naquela plenitude dos tempos e, de repente, ele fez um rebuliço. No entanto, mesmo depois do rebuliço, ele continuava sendo comum, igual a todos do povo. Você deve lembrar quando ele foi traído por Judas, Judas teve que abraçá-lo e beijá-lo para que os soldados romanos soubessem quem era, porque eles não sabiam ali, porque ele era muito comum, estava no meio do povo. Jesus era mais um judeu da sua época. E depois que ele iniciou seu ministério, ele teve um momento de grande popularidade, onde as multidões o seguiam, onde as pessoas queriam ouvir mais dele, mas muitas dessas pessoas não queriam de verdade ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Queriam mesmo receber os milagres, as curas. E nesse meio tempo, Jesus começa a ser visto pelos fariseus e pelos outros homens das religiões que eram judaicas ali, daquelas seitas judaicas, como um perigo. E Jesus, naquele momento, do meio do seu ministério para frente, ele começa a ser perseguido para ser morto. Nesse momento aqui, mais para o meio, para o final do ministério, que Jesus começa a contar parábolas. A ideia de Jesus é que ele só podia ser morto no tempo correto. Então ele começou a esconder as coisas daqueles que o ouviam. E de maneira um pouco obscura, por meio de histórias que tinham uma moral, Jesus começa a falar aos seus discípulos, a fim de que eles possam entender a verdade do reino. E nesse momento, nessa parábola, Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que você ouviu diversas vezes na Bíblia. É uma cidade comum, porque Jesus, depois que saiu de Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum. Ele ficava muito lá. Era o local em que ele mais pregou, em que ele mais fez milagre, em que ele mais apareceu. Cafarnaum era um lugar central para Jesus, porque era ali no norte do Mar da Galileia. E naquele lugar tinha muito comércio de pesca, muita influência de trocas. E Jesus ficava ali justamente porque pessoas iam ouviam do Evangelho e voltavam para suas cidades. E era um lugar estratégico para que o Evangelho fosse embora para outras localizações. Ali em Cafarnaum ficava um local chamado Via Maris, que era a principal rota do Egito com Damasco. Ali era um local chave para Jesus poder pregar o Evangelho. E você deve lembrar que Jesus ficava muito na casa de Pedro. Era um local que ele ficava sempre. Inclusive, na casa de Pedro, ele fez um dos milagres mais duvidosos possíveis, que foi até uma das razões que dizem que Pedro negou ele, que foi curar a sogra dele, né? Ele curou a sogra de Pedro, Pedro não gostou. Jesus curou a sogra de Pedro, foi lá, em Cafarnaum, na casa de Pedro. E esses discípulos que eram de Cafarnaum, Pedro, André, Tiago, João, Mateus, entre outros, estavam com Jesus, no início do capítulo 18, querendo saber mais sobre o reino de Deus. E você deve saber que o reino é um assunto fundamental no ministério de Jesus. Jesus chega e abre o seu ministério lá em Mateus 4:17, falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino é um assunto que Jesus fala o tempo todo, é muito presente. No entanto, ele não traz um tema novo. O reino é um tema antigo. Desde o Antigo Testamento, os profetas falavam do reino. Desde o Antigo Testamento, os profetas falavam do Messias que viria. Daniel tem um texto aqui, Daniel 2:44, que fala o seguinte, presta atenção: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Todos os judeus conheciam essa passagem. Todos os judeus esperavam ansiosamente o reino vir. Todos os judeus sabiam que o Messias viria. E que esse Messias seria aquele que, como diz essa passagem, destruiria os outros reinos, exterminaria os outros reinos. E o seu reino duraria para sempre. Assim como os judeus comuns, os discípulos também judeus, esperavam o reino. A questão é que, quando Jesus chega,
dizendo que ele é esse Messias, de que ele está trazendo esse reino, as pessoas ficam, mas como assim? Que reino é esse que você está trazendo? Pacificador? Anda com prostitutas, com pecadores, com gentios? Não trouxe nenhum poder bélico, não está fazendo nenhum exército. Cadê a rebelião contra Roma? A gente não vai derrubar Roma. Todo mundo fica assim, cara, que reino é esse que esse cara está dizendo que vai trazer? É um reino que não era aqueles que era esperado por eles. E é por isso que os discípulos e os outros questionam Jesus o tempo todo, em várias oportunidades, sobre o reino. E nesse momento, você vê, no início do capítulo 18, os discípulos fazem uma pergunta. Naquela hora, 18:1, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino? Gente, até João Batista, vocês lembram? Ficou na dúvida. João Batista mandou, quando estava preso, pergunta para Jesus lá se é ele mesmo que haveria de vir. Porque ele ficou sem saber se era mesmo, porque a expectativa deles era outra. E ele fala para ele que está tendo cura, está tendo libertação, está tendo salvação. Sou eu mesmo. E a pergunta dos discípulos aqui, meus irmãos, era esquisita. Quem é o maior no reino? É interessante que eles já vinham andando com Jesus há algum tempo. Ouviram o Sermão do Monte, assim, sentado na frente de Jesus. Você imagina você ouvir o Sermão do Monte do próprio Jesus. Ouvir, conviver com Ele, andar dia a dia com Ele. Ouvir todas as verdades que Ele traz para você. Só que eles ainda estão discutindo quem vai ser o maior. Eles ainda estão com uma mentalidade humana e carnal, querendo ser melhores e maiores. Eles ouviram que bem-aventurados eram os pobres de espírito, são os que choram, são os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores. No entanto, até agora, eles ainda não tinham entendido que a lógica do reino é diferente. A lógica do reino de Deus, do reino do céu, é diferente do reino e do reinado humano. As prioridades, as propostas são invertidas. Depois de estar andando com Jesus há quase 2 anos, todos os dias, eles ainda têm uma mentalidade de querer ser maiores, de querer ser melhores, de querer atingir e alcançar lugares mais altos. E é essa mentalidade do pecado. É a mentalidade que desde lá de trás domina o homem. Afinal de contas, o que a serpente falou para Adão e Eva? Que você vai comer, você vai ser igual a Deus. Essa vontade de ser mais do que se é uma constante na nossa vida, como seres humanos, e era uma constante na vida dos discípulos. Assim foi também com Caim, você lembra da história dele? Ele queria que a oferta dele fosse aceita mais do que a do irmão, acabou em assassinar o irmão. Assim também foi com o descendente de Caim, Lameque, que queria ser ainda maior que Caim, falou que seria vingado 70 vezes 7. Estou trazendo esse texto aqui que tem toda a relação com o que a gente vai falar. A gente vê exemplo disso em Babel. Enfim, a gente vai vendo pela Bíblia vários exemplos do homem querendo ser maior do que ele realmente é. E os discípulos de Jesus, meus irmãos, eles não ficam longe disso. São humanos. E eles colados com aquele que é o mestre. Eles querem saber se eles vão estar lá junto com eles. Que negócio, né? Você anda com um cara, você é quase um carinha, né? Você quer estar junto com ele. Pô, estou com Jesus. Pô, Jesus, ele sai abrindo espaço para Jesus. Imagina eles nos dias deles. Abrindo espaço, que Jesus está passando aqui, é meu amigo. Eles queriam um lugar de destaque. E Jesus vem falando no capítulo 18 sobre que quem quer ser o maior tem que ser, na verdade, igual a uma criança, que é humilde, que é pura. Ele vem falando que essa criança, esse pequenino, é aquele que Jesus veio salvar. Que essa criança, do pastor Roberto pregou uma parábola semelhante na semana passada, da dracma. Acho que o João pegou da ovelha perdida, não foi? Ele veio pegar a perdida. Isso tudo era um tiro no coração dos discípulos que entendiam tudo ao contrário. Porque para eles, quanto maior, quanto melhor fosse, mais destaque teria. E aí Jesus, vendo que eles não tinham entendido nada ainda, ele fala, cara, vou contar uma parábola para eles aqui, para ver se pela parábola eles entendem o que eu estou querendo dizer. E ele chama e começa a falar dessa parábola do credor incompassivo, do servo impiedoso. Uma parábola que a gente já ouviu diversas vezes, mas uma palavra que tem uma mensagem forte para o nosso coração.
Queria que você ficasse com a sua Bíblia aí, que eu vou correr o texto junto com você, para a gente entender o contexto de o que estava acontecendo, a fim de que a gente possa extrair essa verdade. No verso 21, Pedro se aproxima dele, perguntando: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Pedro já ouviu Jesus falar que precisa ser humilde, que precisa ser pequenino, que precisa ser igual uma criança. E aí ele, meio que o líder, né, dos discípulos, faz uma pergunta para Jesus. E é interessante que ele faz uma pergunta, mas no fundo parece que ele não quer muito saber a resposta. Parece que ele sabe a resposta. Tanto é que ele vai e responde até 7 vezes. Não sei se você já passou por essa experiência. Às vezes no seminário você tem um cara que vai fazer uma pergunta, mas ele não quer fazer a pergunta, ele quer mostrar que ele já sabe para o professor. Então ele fala: é isso mesmo, professor, para o cara confirmar. Aí o cara: é isso mesmo, pô. Então você já sabe, você perguntou por quê? Pô? Quer aparecer para todo mundo? Pedro falou até 7. E quando ele falou isso, eu acho que ele sentiu que ele estava abafando. 7, o número da perfeição. Eu tenho que perdoar, não 1, não 2, não 3, não 4, 7 vezes. Jesus, 7 vezes tá bom, né? Mais que 7 já é demais. E ele ficou todo orgulhoso. Eu imagino que ele tenha falado isso, olhado para os discípulos assim: tá vendo como eu sei? E Jesus calmamente responde no 22. Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nesse momento, meus irmãos, Pedro e os discípulos ficaram com certeza perplexos. Por quê? Porque 70 vezes 7 é 490, mas não é isso que ele quer dizer. 70 vezes 7 é um símbolo. Por quê? Como eu falei aqui de Lameque, lá atrás, que ele falou que se Caim fosse vingado 7 vezes, eu serei vingado 70 vezes 7. A mesma alusão, de maneira contrária, é feita aqui. 70 vezes 7 quer dizer infinitamente, infinitas vezes. Lá no passado, Lameque falou que infinitas vezes ele seria violento e vingativo e correria atrás e faria maldade. Aqui Jesus está falando que você não deve perdoar só 7, você deve perdoar infinitamente. E Pedro e os discípulos olham para ele como se não entendessem nada. Como assim infinitamente? E Jesus vai para o 23, por isso, começa assim: vocês não estão entendendo nada. Espera aí, vou te contar uma história aqui. Por isso, o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar as contas com seus servos. Jesus começa fazendo uma comparação de que o reino do céu é como um rei, é como um reino que vem acertar as contas com seu servo. A gente tem que ter em mente que esse rei é o rei poderoso, é o rei que dita as normas jurídicas, é o rei que executa a sentença, ele é o juiz, é o rei que faz as leis, é o rei que domina e tem poder sobre a vida das pessoas. Esse é o rei exemplificado nessa parábola. Esse rei, em determinado momento, quis acertar contas com seus servos. Tinham servos que estavam devendo a ele, ele chamou para o acerto de contas. E no 24 ele começa: e quando começou, foi-lhe apresentado um deles, que lhe devia 10.000 talentos. Uma das coisas que eu gosto dessa versão é que essa versão fala 10.000 talentos. A NVI fala uma grande quantidade de prata, que faz muita diferença. Por quê? Porque quando a gente fala de 10.000 talentos, a gente precisa parar aqui e pensar um pouco na unidade monetária daquela época. O pastor Roberto falou na semana passada de dracma, e que era uma moeda grega que queria significar um dia do salário do trabalho de um trabalhador agrícola. O denário, que é uma moeda romana, também significava um dia de trabalho. Agora eu vou falar uma coisa para você que talvez você já saiba, se você não souber, você vai se chocar. Um talento equivale a 6.000 denários. Um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho. Ou seja, um talento equivalia a mais ou menos 20 anos de trabalho. O cara está dizendo que esse servo devia para ele 10.000 talentos, 60 milhões de denários, mais ou menos uns 200.000 anos de trabalho. Essa é a informação fundamental. Por quê? Gente, essa dívida é impagável. Essa dívida não tem como ser paga. Por mais que ele trabalhe a vida toda, bote milhares de pessoas para trabalhar com ele, ele nunca vai conseguir pagar ao rei essa quantia.
Essa informação é fundamental, porque a moral da história que Jesus quer contar para a gente tem tudo a ver com dívida impagável. Essa dívida não tem como ser paga, não importa o quanto que ele trabalhe. Se ele trabalha essa vida toda, ele não conseguiria. Ou seja, pela lei, ele estava condenado. Pela lei, ele ia direto para a prisão. Pela lei, e o juiz condena, o rei, que é juiz também, ele condena no 25. Mas não tendo o que pagar, seu senhor ordenou que ele, a mulher e os filhos fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Qual era a pena para quem não pagasse a dívida? Que perdesse a vida, que perdesse a liberdade, que fosse entregue em servidão, em escravidão. Até que fosse paga a dívida. Esse detalhe é importante. Até que fosse paga a dívida. Quando que seria paga a dívida? Nunca. Então eles estavam condenados eternamente à morte. Eles iam morrer como servos e escravos. Ele, a mulher, os filhos, todo mundo. A condenação à escravidão eterna. Era esse o destino dele. Inclusive, ele já estava com a sentença sendo executada, os soldados pegando e levando eles. Quando ele conseguiu, na minha imaginação aqui, fértil, estavam levando ele, conseguiu se desvencilhar dos soldados, ajoelhar, se prostrar diante do rei, se humilhar, rogar, e pediu no 26. Então, aquele servo prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Gente, o rei sabe que ele não vai pagar, que não tem como pagar. Esse pedido é um pedido impossível. Rei, eu vou te pagar. Não vai, eu sei que não vai, porque não tem como. É impossível você pagar. Aquele servo sabia que não poderia pagar tudo. Aquele rei sabia que ele não podia pagar tudo. Os dois sabiam que a lei estava sendo cumprida e a lei estava correta. Aqui estava se aplicando uma justiça. Era justo que ele fosse preso, entregue como escravo, ele e sua família. No entanto, o rei, contra todas as expectativas possíveis, contra a lei, em puro ato de misericórdia, amor e graça em favor daquele servo, falou no 27: comovido, o senhor daquele servo soltou-o e o perdoou-lhe a dívida. O rei teve compaixão, o rei se comoveu, o rei teve misericórdia, o rei teve empatia com o sofrimento dele, pensando: esse cara vai ser escravo eternamente, junto com a família dele, e mesmo ele estando errado, mesmo ele não podendo me pagar, eu, soberanamente, que sou o único que posso fazer isso, decido que vou perdoar a dívida dele, e que ele a partir de agora está livre. Os soldados soltaram ele, e mesmo diante de um absurdo pedido que legalmente não poderia ser cumprido, o rei fez. O Senhor soltou e libertou esse servo. Um ato de misericórdia, de compaixão, de amor. O Senhor perdoou toda a dívida. Esse homem que devia agora 200 mil anos de trabalho, não deve mais nada. Ele está livre e ele sai sem mais amarras. No entanto, a parábola segue para mostrar um absurdo que esse servo faz. Olha o 28. Ao sair, porém... Gente, esse ao sair, porém, dá uma ideia para a gente que ele tinha acabado de ser perdoado e ele foi sair. E quando ele saiu, como se eu saísse daqui da igreja agora e ali fora encontrasse uma pessoa. Ele acabou de ser liberto da morte. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários, gente. A gente acabou de falar de denário. Denário era o dia de trabalho. O cara devia 100 denários para ele. 100 denários não era nem 4 meses de trabalho. 100 denários era uma dívida plenamente pagável. O servo poderia pagar aquela dívida. E você concorda comigo que essa atitude dele de agarrando, sufocando e dizendo que paga o que me deve é diferente da atitude do rei, que não mostra nenhuma violência com ele. Ele, pelo contrário, apesar de ter recebido toda a misericórdia, ele agarra, sufoca, aperta, violentamente. Em vez dele agir com a graça que ele recebeu, ele trata o seu conservo como ele não foi tratado. E através da justiça humana, pela lei, que ele tinha direito a receber, ele fala: me paga, você está me devendo, você me paga.
E Jesus, assim, eu fico impressionado como Jesus é cirúrgico nas coisas que ele faz. Óbvio, ele é Deus, né? Então a gente se impressiona. Mas olha só o verso 29, que é um reflexo exato do verso anterior, que ele tinha acabado de viver. Então, caindo aos seus pés, igual o 26, se você comparar o 26 e o 29, o seu companheiro lhe suplicava a mesma frase: tem paciência comigo, que te pagarei. A frase dele para o rei era irreal, porque não poderia ser pago, porque era impossível. A frase deste para ele, que agora é senhor, outrora servo, agora senhor deste, é uma frase que era factível, era possível, ele poderia pagar. Se o cara falasse, não, é verdade, você pode me pagar, vai lá trabalhar, e aí você me paga. Mas não. Ele, no verso 30, faz uma escolha. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Ele faz uma escolha. No verso 30, ele, porém, não quis. Ele não quis. Ele recebeu a graça, a misericórdia, mas ele não quis fazer com o outro a mesma coisa que ele recebeu. Antes mandou colocá-lo na prisão até que a dívida fosse paga. E, gente, ele estava errado, juridicamente falando? Não. Porque a pena de quem não pagasse a dívida era ser preso. Ele estava cumprindo a lei. Ele estava fazendo o que a lei determinou. Isso é um insight muito importante para a gente, eu vou falar mais sobre isso na aplicação, mas muitas vezes a gente dá como desculpa para não fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, porque é o certo. Ah não, eu não vou ajudar a pessoa aqui na rua porque ela vai comprar droga, você nem sabe se vai acontecer. Eu não vou perdoar o cara porque ele está me devendo, então a verdade eu tenho que processar ele. É a lei diz isso. E a gente começa a se respaldar na lei, que não é lei de Deus, é a lei dos homens. A gente começa a dar desculpa para fazer aquilo que a gente quis fazer, igual esse homem aqui, porque ele queria fazer, e dizendo que, na verdade, a culpa não é nossa, é porque está escrito lá, eu estou fazendo só o que está escrito. Não tratou ele com misericórdia. Que ele resolva com a justiça, o problema é dele. Ele não está errado, tem que pagar. Ele que recebeu o perdão do impagável, e que poderia fazer com o próximo, não fez. No momento que ele poderia agir dentro da sua esfera de atuação, ele não agiu. Nossa, eu imagino, o rei não estava vendo isso, né? Mas os outros servos estavam vendo. No 31 ele fala, seus conservos vendo o que acontecera ficaram muito tristes e foram contar tudo ao Senhor. Esse então chamou a sua presença. Você imagina esse rei, sabendo tudo o que aconteceu, vendo esse homem na frente dele, você fala assim, cara, não é possível, você está de brincadeira comigo. E ele fala no 33, no 32, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. 33, tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti. O rei explicita para o servo algo que, apesar dele saber que ele recebeu a gratidão, ele estava com os olhos vendados para aquilo. Você deveria ter feito com ele o que eu fiz com você. E você não fez. Irado, 34, entregou-os aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Meus irmãos, esse entrega aos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia, como eu falei, entregou ele para a morte. Entregou ele porque ele nunca ia pagar o que ele devia. E o verso 35 é forte para a gente, porque Jesus diz assim, assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Assim como o rei jogou aquele que não perdoou para a condenação eterna, assim teu Pai fará com vocês, se vocês não perdoarem de coração. Gente, isso para a gente é uma direção, assim, uma flecha fortíssima. E o que essa parábola quer dizer para a gente realmente? Ele não está contando a história do rei, nem sei quem é esse rei, está falando. O que ele quer dizer é que ele está comparando
O reino do céu é esse rei. Então ele está dizendo para a gente claramente que esse rei é o próprio Deus. Que esse rei é Deus. E Deus fez algo que somente ele poderia fazer por nós. Como esse rei, somente ele poderia fazer esse perdão para esse servo. Essa parábola ensina para a gente que esse Deus que poderia exercer a lei e a punição sobre nós, ele não o fez. Esse rei, essa parábola está dizendo para a gente que esse rei que é Deus, que poderia de maneira correta e justa aplicar a pena e condenação eterna para mim e para você, que somos pecadores, ele não o fez. Essa parábola ensina para a gente que esse Deus nos perdoou daquilo que a gente não poderia pagar. O principal ensino dessa parábola para a gente é que quando a gente entende que a gente foi perdoado de algo que a gente não poderia reparar, a gente deve perdoar. O ensino principal dela é que devemos exercer perdão, independente do erro do outro contra nós. A gente deve exercer perdão, independente se isso causou para a gente prejuízo. Esse rei dessa parábola estava com prejuízo imensurável, mas ele resolveu tomar o prejuízo para poder perdoar o servo. Independente de ser nosso direito de cobrar a falta, a gente deve perdoar. Independente da gente poder cobrar eventualmente alguém na justiça alguma coisa que deve a gente resolve perdoar. E por quê, meus irmãos? Porque fomos perdoados. Fomos perdoados 70 vezes 7, fomos perdoados infinitamente. Todos os dias, eu e você cometemos pecados que afrontam a santidade do Deus Todo-Poderoso. Todos os dias, eu e você pecamos e a nossa respiração, o nosso andar, ofende a Deus. Ah, mas Deus é nosso Pai, Ele nos ama. Sim, Deus é nosso Pai, Ele nos ama, mas Ele não pode ter com pecado. Todos os dias, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, afronta o Deus Todo-Poderoso. No entanto, Ele decidiu eternamente nos amar. Nós pecamos, fomos afastados da glória de Deus. E a consequência disso, meus irmãos, era a morte eterna. A gente precisa entender isso muito forte no nosso coração, que às vezes eu acho que a gente esquece um pouco, e a gente inverte um pouco as coisas. Uma vez eu vi um pastor que eu gosto muito, chamado Vod Balkan. Depois, se você quiser procurar no YouTube, escutar o cara, é muito bom. Ele estava respondendo uma pergunta de um jovem sobre a teodiceia. O que é teodiceia? É a teoria de por que coisas ruins acontecem com as pessoas, em suma. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E aí o cara perguntou para ele de uma maneira assim, polida, filosófica, qual é a questão da teodiceia? Ele falou, você quer saber por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ele, você simplificou, mas é isso. Ele falou para o jovem assim, enquanto você estiver perguntando assim, você está perguntando errado. Quando você estiver partindo desse paradigma, você está perguntando errado. Cara, mas por quê? A pergunta certa é, por que um Deus santo, justo, poderoso, aguenta você diante dele todos os dias? Por que um Deus santo, justo e poderoso aguenta todos os dias você chegar com ele com os mesmos pecados e pedir perdão por eles toda hora? Ou seja, tudo que acontece, permissão de Deus nas nossas vidas, é porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. E Ele é um Pai amoroso. E ainda que a gente não entenda isso, Ele é. Então, enquanto você estiver achando que você é muito bom e as coisas acontecem com você aleatoriamente, porque na verdade você não fez nada para isso, você é bom, você não merecia estar sofrendo isso, você está perguntando errado. A questão é por que Deus continua abençoando a gente com a nossa família, com o nosso trabalho, por que a gente acorda todos os dias, por que as misericórdias dele se renovam todos os dias? Porque Ele é um Deus amoroso. Apesar da gente ter como consequência a morte, apesar da gente estar destituído da glória de Deus, Deus veio buscar a gente. Efésios fala isso. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, e Deus estendeu a mão para a gente e nos tirou do túmulo, para que a gente pudesse ter vida. Assim como esse credor incompassivo, a gente estava alienado de Deus, a gente estava longe do Senhor, e a nossa condenação, a nossa punição era justa. A gente tem que entender isso.
Porque senão, meus irmãos, a gente começa a achar que a gente merece alguma coisa. É muito comum isso. A gente vem para a igreja, a gente vai para o grupo, para o PG, para o grupo da semana, a gente vem para o estudo aqui, que apareceu, que o Anderson falou, e a gente começa a ser melhorzinho, a gente começa a ser bom, a gente começa a não falar palavrão, e a gente começa a achar que a gente está merecendo o reino. E aí acontece alguma coisa na nossa vida, e a primeira pergunta que você faz é: por que Deus? Eu falo isso para você porque isso aconteceu comigo. Eu sempre trabalhei na igreja, sempre fui líder de igreja, sempre fui líder de célula, líder de PG, líder de ministérios na igreja. Quando meu filho, que estava ali, que vocês viram, ficou doente, e a mulher falou para mim, a médica falou para mim assim, eu perguntei para ela: mas isso aí é tranquilo, né? Vai passar, é rápido. Ela: não, ele pode morrer. E quando ela falou isso para mim, eu falei assim, o justo falou: pô, Deus, por que comigo, cara? Meu primeiro filho, por quê? Eu estou na igreja todo dia, eu oro, eu dou dízimo, eu estudo, eu não só faço isso, mas como eu dou aula para os outros, eu faço teologia, eu corro atrás. Por que meu filho vai ficar doente para morrer? E aí eu lembro naquela sala lá do hospital, que eu estava, quando ele internou, meus pais estavam lá também, e eu fiquei pensando, e Deus ministrando no meu coração: por que não você, né? Por que não você? Por que você é mais especial que os outros? As coisas acontecem com todo mundo. O que isso ensina para a gente? A misericórdia de Deus está presente em todos os momentos nas nossas vidas. E ainda que as coisas difíceis aconteçam, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. E as misericórdias dele continuam sobre a nossa vida. Porque a vontade dele para nós é boa, é perfeita, é agradável. Ele é Pai. Esse Rei, que é Deus, nos amou. Nos amou, meus irmãos, não porque vocês são bonitinhos, bonzinhos, da plena Rio. Ele amou quando a gente estava de costas para Ele. E isso é engraçado, né? É muito fácil a gente amar quem ama a gente. Mas Jesus amou a gente quando a gente detestava Ele, quando a gente odiava Ele. Jesus agiu com a gente com misericórdia e graça. Ele perdoou as nossas dívidas. Olha o que diz em Colossenses, presta atenção, 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou toda a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Assim como o servo, a dívida que a gente tinha com Deus, impagável, Ele rasgou e declarou a gente livre e justo. Não porque a gente tinha justiça em nós mesmos, não porque a gente tinha pago a dívida, mas porque Ele quis fazê-lo. Porque Ele amou a gente de tal maneira que Ele mandou o Filho dEle único para que Ele morresse por nós e nos salvasse eternamente. Portanto, meus irmãos, a obrigação nossa, diante do entendimento desse, é que a gente deve perdoar o próximo. Assim como fomos perdoados de uma dívida impagável, devemos perdoar nossos irmãos pelas dívidas pagáveis que eles têm conosco. Pagáveis. Não tem nenhuma dívida impagável. Ah, café, mas, sei lá, um exemplo assim bizarro, o cara matou meu filho. Sim, é uma dívida pesada, mas ele vai acertar as contas com Deus. Com você, você não tem o que cobrar mais dele. Eu vi um vídeo, até acho que foi você que mandou aquele do assassinato do Green River. Um assassino em série. E lá nos Estados Unidos tem uma parada doida que você pode chegar lá, se você foi parente do ofendido, e falar um monte pro assassino. E aí um monte de gente subindo na tribuna: você é isso, você é aquilo outro, você matou minha filha, não sei o que lá. E aí ele é impassível, assim, porque ele era sociopata, maluco. E aí subiu um gordão assim, Papai Noel, meu irmão, um barbão. Olhou para ele e falou: você arrancou o que tinha de mais precioso em mim, que foi minha filha. No entanto, eu sou servo de Deus e eu sou obrigado a te perdoar. Por isso eu estou dizendo para você aqui que eu te perdoo. O cara de impassível olhou e chorou, se emocionou com aquilo. Porque
a graça que as pessoas não esperam impacta elas de uma forma profunda. A graça que as pessoas não merecem impacta elas de uma forma profunda. O perdão que você vai dar para alguém que não merece impacta ele de uma forma profunda. E é um movimento que Deus fez conosco, que a gente vai fazer com o próximo, que vai fazer esse próximo entender: caramba, por que ele fez isso comigo? Eu não merecia. Eu preciso conhecer essa ideia que ele tem de Jesus aí, essa religião que ele segue aí, esse Jesus, essa igreja aí. Porque isso não é normal. Porque, como a gente falou no início, os discípulos não estavam entendendo. O reino de Deus é diferente do reino dos homens. É invertido. Nossa obrigação é perdoar, porque fomos infinitamente perdoados. Não importa o pecado que foi cometido contra você. E aqui não estou minimizando, tá, meu irmão? O pecado que a ofensa, a dívida, não estou minimizando. Eu sei que pode ser extrema, mas mais extremo foi o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Mais extremo foi a dívida que Ele pagou na nossa vida. Você não sabe como Ele me magoou. Você não sabe como Ele me fez mal. Você não tem noção do prejuízo que Ele me causou. Não, eu não tenho. Eu tenho noção das coisas que acontecem na minha vida. Eu não sei o que acontece na sua. Mas estou aqui para te dizer que, independente disso, Deus sabe. E Deus fez um movimento muito maior para a sua vida. Então, em razão disso, você deve perdoar. Aquele que te deu vida, você estando morto, você precisa. Tem gente que vai falar: mas eu não consigo perdoar. Eu guardo mágoa. Eu não quero saber, mas eu não perdoo. Está errado. Tem que perdoar. Como é que você vai fazer isso? Cara, você tem que colocar isso diante de Deus. Como eu falei, eu não quero minimizar. Eu sei que muita coisa é muito difícil. Mas se a gente entendeu o quanto a gente foi perdoado, a gente precisa perdoar. O Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, se humilhou, se fez homem, se fez servo, morreu a morte de cruz, porque era uma condenação nossa. Pegou os nossos pecados nas costas dele para nos salvar. E o que Paulo diz para a gente? Seja a atitude sua semelhante a dele. É Filipenses 2, 5-8, olha o que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi obediente, e eu quero tocar nesse ponto. Gente, perdoar não é uma escolha se você é crente, se você é cristão, se você é seguidor de Jesus. Perdoar é uma ordenança. Você é obrigado a perdoar. Eu não sei o que pode estar te impedindo ou te amarrando. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa tratar isso com Jesus. Porque muitas vezes a gente não quer. E foi o que aconteceu com o servo. A gente leu isso aqui e destacou. Ele não quis perdoar. E eu queria te propor hoje um desafio. Provavelmente você, durante a mensagem, já pensou em alguma situação na sua vida, em algum momento, em alguma pessoa. E eu sei que talvez essa memória te machuque, essa memória te incomode, essa memória é uma memória que você queira esquecer. Mas eu queria te desafiar a você encontrar, se reconectar, se reconciliar com essa pessoa. É impossível, pode ser, tá? Eu vou dizer, você pode perdoar e você pode não encontrar novamente, você pode não conviver novamente. Isso pra gente é aceitável, porque tem situações que a gente não consegue, mas a gente tem que perdoar. Isso não pode ficar dentro do nosso coração, remoendo. Ainda que você não vire melhor amigo daquela pessoa, que isso aí a gente sabe que é uma utopia, às vezes impossível, mas aquilo tem que parar de doer. Você tem que olhar para ela e não sentir mais. Às vezes você está aqui na igreja louvando, adorando, aí chega aquele cara, e você olha: putz, esse cara entrou aqui, meu irmão. Você está adorando a Deus e está com raiva do irmão do seu lado. Não perdoou ele. Vá, perdoe. Independente do custo, independente do prejuízo. Se você foi o ofensor, peça perdão, se arrependa do que você fez. Se você foi o ofendido e alguém vier te pedir perdão, ainda que seja difícil,
aceite aquele perdão. O que se exige, meus irmãos, daquele que reconhece o perdão recebido é perdoar. E o que se exige daquele que recebe a graça, se enxerga pecador, é se arrepender. A gente precisa se arrepender. Às vezes tem pessoas que a gente magoou, que a gente sabe. Claro que eu não estou te pedindo para te arrepender de coisas que você nem sabe. Outro dia aconteceu uma situação na minha vida que um cara veio falar para mim, fulano de tal está chateado com você. Eu falei, comigo? Mas o que foi? Não sei. Eu falei, também não, pô. Então assim, tem coisas que a gente não sabe. Mas se a gente souber, a gente resolve. A gente precisa se arrepender daquilo que a gente fez com o próximo. Marcos diz, Jesus dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E esse arrependimento, meus irmãos, não é uma coisa natural do homem. Romanos fala que é um dom que vem de Deus. É Deus que dá para a gente isso. Eu sei que eu e você, nas nossas forças, muitas vezes não conseguiremos. Mas o Espírito Santo nos ajuda, a fim de que a gente possa conseguir. Embora seja doloroso, embora seja difícil, embora seja dificultoso, o que tem que ter na nossa mente, no nosso coração, é o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por mim e por você. Eu sei que um dos relacionamentos mais difíceis que tem é dentro de família, pai, irmão, amigos. Conheço irmãos que ficaram sem se falar há anos. Eu te incentivo nessa manhã a prescrutar seu coração e ver se você tem algum perdão não dado, algum arrependimento não realizado. Porque o que Deus mostra para a gente através dessa parábola é que o tempo todo tem que estar na nossa mente a grandiosidade do sacrifício de Jesus por nós. E isso deve fazer a gente mudar, mover. Sabe por quê? Porque o verso 35 é real. Jesus falou, se a gente não perdoar, igual o rei, a gente vai ser condenado. Mas como assim? Por quê? Porque se você não perdoar, você ainda não entendeu o que é o Evangelho, o que é a salvação. Amém? Queria deixar isso na sua mente. Vamos orar, pedir para que Deus possa trabalhar isso no nosso coração e que a gente possa, em nome de Jesus, cumprir a palavra dele. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua salvação. Obrigado porque essa parábola explicita para a gente algo claríssimo. Que o Senhor Todo-Poderoso fez por nós algo que não poderíamos fazer. O Senhor pagou uma dívida nossa impagável. O nosso pecado que levava a gente para a morte, para a condenação eterna. Através do sacrifício do Senhor Jesus, o Senhor tomou nas suas costas os nossos pecados, nos tornou justos, nos salvou. Obrigado, Senhor, pela salvação, grandiosa salvação. E que com o entendimento dessa grandiosa salvação, a gente possa perdoar o nosso próximo. A gente possa se arrepender daquilo que a gente fez. A gente possa, Pai, em nome de Jesus, cumprir aquilo que o Senhor nos manda, nos determina, a fim de que a gente possa amorosamente viver com aquelas possibilidades factíveis com o nosso próximo. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra nos mostra aquilo que precisamos fazer. Que o Senhor possa tocar o nosso coração nessa manhã, nos direcionar, nos mostrar pessoas, nos fazer lembrar daquilo que precisamos fazer, de pessoas que precisamos falar, a fim de que, em nome de Jesus, a gente possa cumprir e viver para a Tua glória, entendendo, Pai, entendendo aquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado por essa igreja, por essa manhã. Abençoa meus irmãos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.